Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado. É sempre com muito gosto que venho aqui falar e, digamos, dizer alguma coisa que espero que possa ser útil para todos. Eu vou só acrescentar aqui um ponto adicional relativamente às minhas instituições, que é, vamos lá ver se eu acerto aqui com o laser. Okay. Eu sou também docente ali no Instituto Universitário de Ciências da Saúde e eu faço esta referência em particular por algo que vem já a seguir que eu vou dizer, está bem? Muito bem, portanto, o título da apresentação é Astrobiologia, o contexto cósmico da vida. Como a doutora Ana Noronha disse, sou astrofísico de formação e, portanto, esta é uma perspectiva que tem muito que ver com a astrofísica, portanto, a minha própria perspectiva, mas também entrando um bocadinho noutras áreas, dentro daquilo que posso dizer. Se eu disser alguma asneira, não tenho um problema em dizer-me. Falar da astrobiologia, depois de ontem, ter havido uma apresentação da minha colega Zita Martins, é um grande desafio. Portanto, vamos ver como é que isto corre também. Okay? Portanto, a astrobiologia pretende dar resposta a um conjunto de questões, que são aquelas que podem ver ali. Portanto, qual a origem da vida, como evolui, se existe vida para além da Terra, e se existir, como é que pode ser detectada, e qual o futuro da vida na Terra e no Universo. Isto são questões extremamente vastas, como podem ver. Eu não vou, nem de perto nem de longe, abordá-las todas. Eu vou centrar-me aqui na origem da vida e se existe vida para além da Terra e como poderá ser detectada. Okay? A astrobiologia é uma área marcadamente multidisciplinar. Portanto, eu listei ali algumas das áreas e certamente que não estão todas, não sou exaustivo. Começo ali pela astronomia e astrofísica, não por ser ou por achar que é mais importante, mas por ser a minha área, ok? Apenas por esse motivo. Mas tal como ao espaço, e quando nós pensamos no espaço, se quiser fazer alguma coisa no espaço, a exploração espacial, o que for, é preciso trabalhar em muitas áreas. É preciso, pelo menos, ser capaz de olhar para diferentes áreas, ir buscar informação dessas áreas para chegarmos aos objetivos que se pretende. E com a astrobiologia é a mesma coisa. A astrobiologia tem este condão fantástico que é esta necessidade de recorrer a diferentes áreas para responder àquelas questões. E isto diz-me muito, particularmente, porque, reparem, astrofísico de formação e ensino física básica numa escola de ciências da saúde. E vocês perguntam, como? Mas isto tem a ver com o quê? No início era assim um bocadinho um desafio, porque ensinar física para alunos da área das ciências da saúde não tem nada a ver com ensinar física para alunos da engenharia, ou para alunos da física, ou para alunos que querem seguir astronomia e astrofísica como investigação. Mas obrigou-me a ter que pensar noutras coisas às quais eu não estava habituado. Nós vivemos num paradigma que é este que está aqui representado naquela figura. Nós dividimos tudo em caixas. Nós olhamos para o currículo do ensino, em Portugal e não só, e está tudo metido dentro de caixas. E isso, para mim, é um problema. É um problema sério, porque o mundo, o universo, não é feito destas caixas. Elas são importantes, ajudam-nos a classificar. Essa classificação é muitas vezes útil para percebermos como é que o mundo e o universo funcionam, mas nós temos de ser capazes de abrir as caixas e de sair delas. E eu com isto não quero dizer ser capaz de pensar fora da caixa. É mesmo sair da caixa de cada um. Quem dá física, sair da física. Quem dá matemática, sair da matemática. Quem dá biologia, sair da biologia e começar a conversar com os colegas das outras áreas. Essa é a única maneira para o conhecimento avançar. É a única maneira, na minha opinião. E, portanto, esta é uma das mensagens, digamos assim, fortes que eu queria deixar hoje. E é bem tudo a propósito da astrobiologia. Este é capaz de ser o slide mais difícil de compreender da apresentação que eu vou fazer. Okay? Escalas de tempo. Números. Okay? Relembrar aqui que a idade do universo, 13.800 milhões de anos. A idade do sistema solar, 4.600 milhões de anos. Os primeiros indícios de vida na Terra. Há quem coloque em causa aquela data e diga que, de facto, é um bocadinho mais tarde. Aqueles 3.800 milhões de anos. Os primeiros fósseis incontestáveis aparecem ali há 2.600 milhões de anos. Os primeiros macroscópicos há 640 milhões de anos.
O fim da era dos dinossauros é só porque é algo que, enfim, está sempre muito presente. 65 milhões de anos. E a chegada da nossa espécie à superfície do planeta, portanto, digamos assim, há 200 mil anos. E eu digo que este slide é o mais difícil, porque eu não sei se às vezes as pessoas pensam naqueles números, se pensam na imensidão de tempo que aquilo representa. E se começarmos a pensar naquela imensidão de tempo, nós percebemos que de facto aquilo é difícil. É extremamente difícil para nós compreendermos o que aquilo é. Não é? 2000 anos foi há muito tempo. Certo? Então 10 mil ainda mais, ou 20 mil, ou 200 mil, e o que é que aquilo representa? É de facto muito difícil nós conseguirmos compreender o que aquilo é. Mas aquilo é crucial, ou é crucial pensamos nestas escalas de tempo, quando pensamos na vida. Okay? O que é a vida? Eu não sei se já se colocaram esta questão. Já alguém se colocou esta questão? Do o que é a vida? E tentar responder a esta pergunta. Quem já pode levantar o braço? Ok, ótimo, muito bem. E são professores de quê já agora? E de biologia, não há aqui? Ok, e também pensaram nestas coisas? Ótimo, muito bem. E a que resposta é que chegaram? Depende. É uma pergunta difícil, de facto, não é? Exatamente. Eu apresento aqui uma das definições, que se calhar já viram, que é a definição darwiniana. Portanto, vida é um sistema químico autossustentável capaz de sofrer evolução darwiniana. Não é minha, está aqui a referência de onde a tirei. E implícita nesta definição está a capacidade de reprodução. Nós somos muito bons a olhar para um objeto e a decidir se ele é um ser vivo ou não. Temos essa capacidade, é-nos intrínseco. Mas tem muito a ver com aquilo a que estamos habituados. Okay? Eu mostro aqui algo que, inegavelmente, é uma fotografia de um ser vivo, certo? Okay? Não é? Temos uma mula, portanto, o cruzamento de um burro macho com uma égua. Não é? Ninguém coloca em questão ser um ser vivo, mas de certeza que os presentes sabem, ou pelo menos os da área da biologia sabem, que não tem capacidade de reprodução. E, portanto, quando pensamos na definição darwiniana que eu apresentei atrás, se calhar diríamos que não é um ser vivo. Portanto, isto mostra um bocadinho a dificuldade que é definir vida. Portanto, responder à questão o que é vida. E o problema tem a ver com apresentar uma definição à custa das propriedades. Aquilo que se faz relativamente à vida e as diferentes definições, em geral o que se faz é listar um conjunto de propriedades que nós identificamos como sendo características daquilo que é vida na Terra. Okay? Eu gosto muito, sempre que eu falo disto, há aqui um exemplo que eu apresento, que é o seguinte. O que é água? O que é água? H2O, certo? Sabemos todos que é H2O. Mas, se fôssemos perguntar a um cientista há um par de séculos o que era água, ele não respondia que era H2O. Certo? Ninguém sabia a constituição da matéria. Aquilo que ia dizer ia dar uma definição para a água à custa das suas propriedades. Aquela definição comum que eu suponho que ainda aparece em alguns manuais escolares, pelo menos do primeiro ciclo, não é? O líquido, inodoro, incolor, tal, ok? Que não era a definição da água. Aliás, criava alguns problemas porque havia depois um ou outro líquido que tinha aquelas características também, depois falhava uma. Aliás, havia uma que se chamava aqua fortis, inclusive, não é? E, portanto, isto acho que permite ilustrar esta dificuldade. Há, inclusive, filósofos que defendem, pronto, e que pensam esta questão e que defendem que não faz sentido colocar, pelo menos neste momento, esta questão de o que é a vida. Okay? O problema tem a ver com o facto de nós só conhecermos, na realidade, um tipo de vida. Porque, como sabem, toda a vida na Terra é exatamente igual na perspectiva bioquímica. Todos os sistemas vivos funcionam exatamente da mesma maneira. Em termos de base, funcionam todos exatamente da mesma maneira. Nós funcionamos da mesma maneira que uma bactéria, que um arqueia, ok? Claro que há aqui uns organismos que nós não sabemos bem o que é, e aí temos dificuldade em perceber se são vida ou não, que são os vírus, certo? Mas não vou entrar por aí. Muito bem. Isto é só para lançar questões, ok? Eu não vou dar resposta,
eventualmente, para vos colocar a pensar acerca destes assuntos. Vou falar um bocadinho da origem da vida, e há duas abordagens possíveis. E eu vou pegar mesmo no início de tudo, ok? No início de tudo. E o início de tudo é elementos químicos, porque é aquilo dos quais nós somos feitos, daquilo que os seres vivos que nós conhecemos são feitos, ok? Ora bom, de onde é que vêm os elementos químicos? No modelo do Big Bang, que é aquele que melhor explica todas as observações que podemos realizar do universo, no início, no Big Bang, há apenas aqueles elementos a serem formados. Estão a ver, 75% do hidrogênio, 75% do universo criado no Big Bang é hidrogênio, ou tem hidrogênio, 25% é hélio. Aqui o lítio e o berílio quase não contam, estão a ver, isto é uma potência de 10 levantada a menos 10 daquela ordem de grandeza. Certamente que facilmente constatam que ali não há todos os elementos químicos necessários à vida como a conhecemos. E, portanto, onde é que eles nos surgem? Onde é que eles aparecem? Quando nós olhamos para a tabela periódica, e aqui é só um exemplo, aqueles que eu assinalei ali, portanto, o hidrogênio, o carbono, nitrogênio e oxigênio, são os mais abundantes no corpo humano. Okay? 96% são aqueles elementos. E no início do universo, daqueles, só tínhamos um, que era o hidrogênio, certo? Portanto, de onde é que vem o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, que são fundamentais para os sistemas vivos que conhecemos aqui na Terra? Bom, para isso nós temos que olhar para o interior das estrelas. Reparem, uma área que é estudada pela astrofísica vai nos permitir perceber de onde é que foi formada a matéria que está hoje presente nos organismos vivos na Terra. Okay? Portanto, estão a ver, temos esta multidisciplinariedade de que eu estava a falar no início. Bom, o que é uma estrela? Uma bola de gás, certo? E essencialmente vive numa constante luta de equilíbrio entre a força da gravidade que quer basicamente fazer colapsar a estrela, portanto todo o gás, digamos, ser puxado para o centro tanto quanto possível, e depois temos pressão de radiação que é resultante de energia produzida no núcleo da estrela. E qualquer estrela funciona desta maneira. E portanto, ela existe neste equilíbrio e para isso precisa de produzir energia ali no centro, e as estrelas durante a maior parte da sua vida produzem energia através de reações termonucleares em que transformam hidrogênio em hélio. Okay? Portanto, temos aqui esta produção de hidrogênio em hélio no núcleo da estrela. Ora, mas estes são aqueles dois elementos que já existiam na origem do universo. Portanto, não temos aqui nada de novo. Uma estrela como o Sol, aliás, todas as estrelas acontecem, mas em particular uma estrela como o Sol, a certa altura irá esgotar o hidrogênio que existe no núcleo. O núcleo é essencialmente a zona da estrela onde as temperaturas são suficientemente elevadas para que possa ocorrer, ou para que possam ocorrer as reações termonucleares que produzem, portanto, transformam hidrogênio em hélio e produzem energia. Mas então, a certa altura, esse hidrogênio vai se esgotar e a estrela vai sofrer um conjunto de alterações estruturais, vai começar por colapsar, porque deixa de ter as forças de pressão a serem geradas pela produção de energia. A temperatura no núcleo vai aumentar e, eventualmente, vai ser possível começar a transformar hélio em carbono. E temos aqui o aparecimento de um dos outros ingredientes que nós vimos, ok? Portanto, carbono. Se continuarmos este processo, e este processo, que eu não vou aqui descrever em detalhe, depende muito da massa inicial da estrela, portanto é um processo que pode parar mais tarde ou mais cedo, depende. A estrela, no seu interior, começa a ter uma estrutura tipo casca de cebola, portanto tem ali diversas camadas, e nas camadas que estão mais próximas do núcleo, há um conjunto de reações termonucleares que envolvem elementos químicos diferentes. Reparem, nesta fase temos no núcleo carbono a transformar-se em sódio, néon e magnésio, e se continuarmos, mais uma vez depende sempre da massa, temos aqui esta estrutura múltipla. Começamos a olhar para aqui e vemos que aparece aqui a partir do néon o oxigênio e temos, e o nitrogênio deve estar aqui alguns,
Acho que não, está ou não? Não aparece ali ainda. Okay? Mas, portanto, para dizer que os elementos químicos aparecem no interior das estrelas. E este é uma das descobertas mais extraordinárias, na minha opinião, que nos é revelada pela astrofísica. Qualquer átomo no corpo de cada um de nós, por exemplo, o carbono, qualquer átomo foi um dia formado no núcleo de uma estrela há milhares de milhões de anos. Eventualmente chegou aqui. Portanto, uma parte de nós já esteve literalmente no interior de uma estrela. Ora, e como é que este material sai do interior das estrelas para eventualmente ter vindo aqui parar? Esta imagem é uma imagem de um objeto que é designado em astronomia por nebulosa planetária, apesar de não ter nada a ver com planetas. Okay? Por razões históricas, digamos, quando eles foram descobertos, os telescópios não permitiam ver grande detalhe e eles eram identificados como, digamos, um disco, como este que vem aqui, um pouco nebuloso. Tinha algumas semelhanças com Urano e Neptuno, que foram os primeiros planetas a serem descobertos por telescópio, então deram este nome de nebulosa planetária. Há muitos destes objetos, tenho aqui digamos, esta figura mostra alguns deles. O Sol, daqui a cerca de 4.500 milhões de anos, mais coisa, menos coisa, vai se transformar num objeto daqueles, ou vai produzir um objeto daqueles. Que resulta então de quê? Resulta da estrela lançar para o espaço interestelar as camadas exteriores. E, portanto, naquelas camadas exteriores, o que é que vai? Vai o material que originalmente estava na estrela, mas vai também os novos materiais que a estrela produziu. Portanto, todos aqueles elementos químicos que nós vimos são assim lançados para o espaço. Esta é uma das maneiras. Isto ocorre apenas para estrelas de pequena massa, como é o caso do Sol, ou de massa menor. Estrelas de massa um bocadinho maior têm um fim um bocadinho diferente. Elas, digamos, terminam os seus dias através de uma enorme explosão que é designada por explosão de supernova. Temos aqui uma imagem da mesma região do céu. E há aqui uma estrelinha que mal se vê, não é esta que aqui está, ok? A seta está a apontar para uma estrelinha que está ali mesmo na ponta. Aquela estrela, em 1987, eu ia dizer explodiu em 1987, o que não é verdade, ok? Ela foi identificada por nós em 1987, a altura em que a luz da explosão chegou até cá. Quem tiver alguma dúvida em perceber isto tem que pensar que a distância é muito grande, está a uns milhares de anos-luz de distância e, portanto, a luz de facto demora tempo a chegar cá. Mas, portanto, esta é a supernova 1987A, portanto, foi a primeira supernova identificada em 1987 e é a supernova que ocorreu mais próxima de nós da era moderna. Portanto, desde que há astrofísica. Portanto, um objeto impressionante para poder ser estudado, dada a sua relativa proximidade. Apesar disso, ela não ocorreu na nossa galáxia sequer, ela ocorreu na grande nuvem de Magalhães. Ora, o que é que acontece nestas explosões de supernova, para além de muita energia ser libertada, que já agora serve para produzir um conjunto de elementos químicos dos mais pesados na tabela periódica, mas serve também para dispersar esses elementos pelo meio interestelar. Okay? Mostro aqui um exemplo. Esta é a remanescente da supernova do Caranguejo, portanto, conhecida por nebulosa do Caranguejo, e esta é muito curiosa porque há um registro do aparecimento desta nova estrela no céu. No ano 1054, astrónomos chineses notaram o aparecimento de uma nova estrela, muito brilhante, num local onde aparentemente não havia qualquer estrela, e hoje em dia, quando olhamos para o céu naquela região, aquilo que vemos é isto. Portanto, isto é todo esse material, então, que foi produzido no interior da estrela e durante a explosão de supernova, que é enviado para o espaço. Há muito tempo que eu gostava de ter um gráfico mais bonito do que este, mas ainda não consegui. Hoje de manhã estava a pensar neste assunto e vou fazer um desafio ao nosso designer gráfico lá no planetário para me dar uma volta a isto. Portanto, aqui o que este gráfico mostra é a abundância cósmica dos elementos. Okay? Portanto, claro, quanto mais alto estiver o pontinho correspondente, quer dizer que maior é a abundância. E o que eu queria que notassem aqui são aqueles 4 que eu mostrei há pouco na tabela periódica.
Portanto, aqueles 4 que constituem cerca de 96% do material que ocorre no corpo humano. Lá temos o hidrogênio, é o elemento mais abundante do universo, depois o hélio, e reparem que temos a seguir o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Ora, o hélio, como sabem, digamos, entre nós é conhecido por um gás nobre, o que quer dizer essencialmente é que não reage quimicamente, não é? Porque a camada das orbitais mais exteriores está completamente preenchida e, portanto, é irrelevante do ponto de vista da vida, porque a vida o que faz é trabalha com reações químicas. E, portanto, se temos um elemento que não reage quimicamente, não serve para um sistema vivo. O que é que eu quero de facto mostrar com isto? É que os elementos mais abundantes nos sistemas vivos, que conhecemos, são também os elementos mais abundantes no universo. Isto por si não prova nada, mas acho que é uma pista interessante. Portanto, aquele quadradinho, aquele retângulo que eu ali tenho, está a verde, porque nós percebemos muito bem de onde é que vêm os elementos químicos que estão nos sistemas vivos. Dos elementos químicos é preciso formar moléculas e das moléculas matéria orgânica. E todos estes passos, estão a ver, eu representei-os ali a verde também, porque também não há grandes dúvidas de como se processa. As moléculas são formadas essencialmente no espaço interestelar, numas nuvens gigantescas que têm o nome de nebulosas moleculares. Okay? Precisamente nebulosas moleculares porque são extremamente ricas em moléculas de diverso tipo. Okay? Portanto, esta é uma delas. Isto são características típicas das nuvens moleculares. Estão a ver que são muito, muito frias e têm densidades baixíssimas. Okay? As densidades mais elevadas de uma nuvem molecular são da ordem de grandeza do melhor vácuo que é possível produzir na Terra. Okay? Podem fazer a pergunta, mas então como é que nós vemos isto tudo? Já agora eu digo que se nós estivéssemos dentro de uma daquelas nuvens, nós, digamos, à vista desarmada, não nos apercebíamos que ela estava ali. Okay? Se quiserem, podem pensar porquê. Se não souberem porquê, quiserem perguntar, no final posso responder. Deixem-me mostrar-vos uma outra nuvem escura. Esta que está aqui, Barnard 68. Estão a ver, temos aqui um fundo estrelado e depois temos aqui uma nuvem escura. Claro que podem dizer, mas aquilo é mesmo uma nuvem escura? Ou será que é ali um buraco no céu, por algum motivo ali não há estrelas e, portanto, aparece escuro? Não, eu vou-vos mostrar que, de facto, é uma nuvem escura. E como é que nós fazemos isso? Observamos a nuvem a diferentes comprimentos de onda. Okay? Reparem, temos aqui 3 comprimentos de onda do visível. De facto, este aqui nos 0,9 micrómetros, os nossos olhos já não conseguem, de facto, ver. Okay? Estão a ver nuvem escura, nuvem escura. E quando vamos para a região do infravermelho próximo, nós começamos a ver através da nuvem. Quando chegamos aqui, isto, tecnicamente, para aqueles que sabem um bocadinho mais de astronomia, é conhecido, é a banda K do infravermelho próximo, toda a radiação naquela banda consegue atravessar aquelas nuvens escuras como se ela lá não estivesse, praticamente. E, portanto, não há dúvida nenhuma de que aquilo é uma nuvem escura e não, digamos, um buraco no céu onde faltam estrelas. Okay? Já agora, esta nuvem tem uma massa de cerca de uma massa solar e está no limite de começar a colapsar. Portanto, aquela nuvem vai dar origem a uma estrela e, eventualmente, a um sistema planetário ali à volta. Isto é uma lista de moléculas identificadas no espaço interestelar. Muitas delas, algumas são simples, outras mais complexas. Temos estas bem complexas, em particular aqui o fluoreno, que é conhecido como a bola de futebol, não é? O C60. Muito interessante para os planetários, já agora também, não é? Porque é possível fazer cúpulas geodésicas que têm uma estrutura que é exatamente igual àquela estrutura, porque é uma estrutura bastante rígida e estável. E temos aqui uma moléculazinha para a qual eu queria chamar a vossa atenção, que é a água. Okay? A água é extremamente abundante no universo. É extremamente abundante nestas nuvens, quer na fase gasosa ou inclusive na fase de gelo, nos grãos de poeira que estas nuvens também têm. A partir destas nuvens, como eu no fundo já dei indicação, a partir daquela Barnard 68, ocorrem os processos de formação estelar.
pequenos núcleos mais densos daquelas nuvens começam a atrair cada vez mais material, portanto ocorre o chamado colapso gravitacional daquele material, e apesar de elas muitas vezes terem uma distribuição que, ou pelo menos desses núcleos, que é mais ou menos esférica, têm um pequeno movimento de rotação e à medida que colapsam, por conservação do momento angular, para quem é da física e sabe estas coisas, sabe que o que vai resultar dali é essencialmente um disco achatado. Para quem não sabe, se calhar já viram alguém pegar numa bola de massa para fazer pizza e depois põe a bola a girar e aquilo que vai acontecer é que vai formar um disco. Okay? Aqui temos as primeiras imagens que mostraram a existência de discos à volta de estrelas muito jovens. A teoria é uma teoria antiga, vem a teoria da nebulosa solar de Laplace, mas é a primeira vez, e reparem, isto é de 1995, enfim, já vão uns anos, mas em termos da história da ciência não é assim há tanto tempo, que estes discos foram identificados. Mais recentemente, imagens extraordinárias, utilizando um instrumento diferente, que é o ALMA. Aliás, estas são imagens na região milimétrica, ou submilimétrica, do espectro eletromagnético, e vemos estes discos, inclusive aqui com umas falhas, que podem ter origem hidrodinâmica, mas podem indiciar também a presença de jovens planetas, portanto, planetas em formação. E, portanto, estamos a ver que as estrelas produziram aqueles elementos químicos, enviaram para o espaço interestelar, nas nuvens moleculares começaram a formar moléculas, colapsam, formam novas estrelas, formam novos planetas, e nesses planetas aparece este material. E, portanto, fica disponível para a eventualidade da vida aparecer. Portanto, voltamos aqui a este nosso diagrama, e depois temos a fase seguinte. E a fase seguinte é como é que esta matéria orgânica se organiza de modo a dar origem a aminoácidos e a nucleótidos, que são aqueles blocos fundamentais para os sistemas vivos, digamos, os legos, como eu costumo dizer, quando falo para audiências mais jovens acerca disto. Eu aqui já coloquei estes retângulos amarelo, porque aqui as coisas começam a ficar um bocadinho mais difíceis. Vamos olhar para os dados que os meteoritos nos trazem, em particular há um, que é o meteorito de Murchison. Imagino que a Zita ontem tenha falado disto, pelo menos em alguma parte. Temos aqui um conjunto de materiais que são relevantes para a vida. Temos aqui o seu papel. Para todos, não é? Temos aqui este sim, 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 porque estão presentes nos organismos vivos. E depois temos aqui um sim ou não, consoante estão ou não presentes naquele meteorito de Murchison. E este é um caso particular. E reparem, a água, lá está. Lípidos, sim. Açúcares, sim. Sob a forma de monossacáridos, ok? Não sob a forma de polissacáridos. Aminoácidos, sim, mas não proteínas. Reparem, proteínas são cadeias poliméricas de aminoácidos. E depois temos aqui fosfatos, temos bases nitrogenadas, mas não temos ácidos nucleicos. Ou seja, mais uma vez, não temos as versões polimerizadas destes elementos. Portanto, parece que os tijolos essenciais para produzir vida estão essencialmente por todo lado. E aqui recordo que os meteoritos trazem-nos informação acerca de como era o sistema solar quando se formou. Portanto, eles são relíquias da formação do sistema solar. Portanto, quando eles são estudados, garantindo que não há contaminação terrestre, a informação que eles nos dão é daquilo que existia no sistema solar nessa fase muito inicial. Okay? E depois é que a coisa fica muito complicada. Porque como é que dos aminoácidos formam as proteínas, portanto, nos nucleótidos dos ácidos nucleicos, foram os que vimos, como é que estes vão começar aqui a comunicar entre si para produzir aquela coisa que ali está, portanto, a produção controlada de sistemas catalíticos autorreplicantes de biomoléculas, que é uma outra maneira de dizer produzir vida. E, de facto, neste momento, eu acho que ninguém sabe ainda como é que isto aconteceu, apesar de algumas experiências já terem sido feitas relativamente a isto. Mas também se pode estudar a origem da vida de outra maneira, e quem é da biologia percebe isto muito bem, certamente muito melhor do que eu, portanto eu só queria dar esta nota, que é fazer estes estudos filogenéticos, portanto partir dos organismos mais complexos
eventualmente chegar aos mais simples, identificar aquilo que é comum e, portanto, fazer estas árvores filogenéticas. E procurar por aquele organismo, o LUCA, portanto, o Last Universal Common Ancestor. E aqui o que eu queria notar é que os organismos mais próximos deste Common Ancestor estão aqui no ramo das arqueias e das bactérias e são organismos que vivem em condições que nós diríamos serem extremas. Okay? Portanto, esses organismos, denominados extremófilos, e há uma data deles, organismos que não só são resistentes a condições físico-químicas extremas diversas, como podem ver daquela lista, não, eles inclusive gostam daquelas condições físico-químicas extremas para melhor se desenvolverem. E a descoberta destes organismos é relativamente recente. E para a astrobiologia é muito importante, em particular para aquilo que tem a ver com a procura de vida fora da Terra. Porque, como vamos ver a seguir, quando a exploração espacial nos começa a mostrar como é que são os outros planetas do Sistema Solar vistos de perto, digamos, foi uma desilusão. São sistemas desertos, desolados, sem, digamos, à partida, aquilo que diríamos, nada propícios para a existência de vida. Mas, a partir do momento que se descobriram alguns destes organismos na Terra, começou-se a perceber, bom, alguns destes termófilos, se fossem lá colocados, provavelmente não só sobreviveriam, como teriam condições bastante interessantes para se desenvolver. E, portanto, deu uma nova perspectiva, um novo alento relativamente a este assunto. Peço desculpa, deixem-me só mostrar aquela parte que é importante. Aquilo que parece, no entanto, ser o denominador comum da vida que nós conhecemos na Terra e de todos os organismos vivos é a necessidade da existência de água no estado líquido. Será mesmo necessário? Sinceramente, não sabemos. Porque é muito difícil de pensar em sistemas vivos que não sejam como aqueles que conhecemos na Terra. Há possibilidades de utilizar outros solventes que não a água, mas não é muito fácil perceber o caminho. E em termos práticos, a pesquisa de vida fora do Sistema Solar corresponde a dar o primeiro passo, que é procurar por locais onde é possível existir água no estado líquido. Os programas espaciais, eu acho que quer da agência, ou dos grandes objetivos dos programas científicos, quer da ESA, quer da NASA, portanto as agências espaciais europeia e norte-americana, basicamente o que dizem é follow the water, não é? Portanto, vamos seguir a água. Portanto, esse é o caminho que neste momento está a ser percorrido. Seguir a água. E é isso que vamos fazer aqui um bocadinho nos próximos minutos, quando começamos a pensar nesta questão, se existe vida para além da Terra e, em particular, começando pelo Sistema Solar. Portanto, temos aqui os planetas do Sistema Solar, há ali um que não é planeta, certo? Qual é que é? Plutão, muito bem. É um planeta, de facto é um planeta anão, não é? Muito bem. Não vou discutir agora aqui o Plutão, mas eu gosto muito do Plutão. Ainda passei a gostar mais a partir do momento em que a sonda Nova Horizontes passou por ele. Não estou com isto a dizer que acho que ele devia ser um planeta. Olha, isto se lá está fora do sítio. Peço desculpa, vou avançar, ok? Espero que volte a aparecer na altura certa. Bom, esta imagem que está aqui, portanto, uma imagem da sonda Mariner 4, estão a ver ali no dia 14 de julho de 1965, é a primeira imagem da superfície de um planeta obtida, digamos, da órbita do planeta. Okay? E é a primeira imagem que mostra a tal desilusão de que falei há pouco. Se forem ver um bocadinho a história, inclusive da ciência ou na filosofia, e em particular se recuarem, por exemplo, aos autores clássicos gregos, veem que achavam que certamente existiria vida em vários planetas do Sistema Solar, em Vênus, em Marte. Era algo que se achava que tinha que ser assim. Perceberam que aqueles objetos deviam ser planetas como a Terra, e se eram planetas como a Terra, enfim, não deviam ser muito diferentes. Depois passou-se por aquela fase complicada de obscurantismo. Depois, relativamente a Marte, houve todas aquelas questões das observações de Percival Lowell e dos canais de Marte e por aí fora, e portanto os homenzinhos verdes de Marte
e depois descobre-se isto, ok? Portanto, nada. Outra imagem aqui, esta de Vênus, a superfície de Vênus, Venera 13, enfim, indícios de vida, nada. Okay. Bom, e aqui temos que introduzir um outro conceito, que é o conceito de habitabilidade, que é, na minha opinião, um nome extremamente infeliz que começou a ser utilizado. Okay? E vou já dizer porquê extremamente infeliz. Bom, este conceito de habitabilidade o que diz é que são astros habitáveis, aqueles onde existem ambientes, materiais e processos vantajosos para a formação e evolução de vida a longo prazo. Okay? Mas na prática isto é muito complicado. É muito complicado de conseguir perceber, mas digamos, quais são estes conjuntos que podem ser vantajosos para a existência de vida e manutenção a longo prazo. E, portanto, em termos práticos, quando se fala de habitabilidade, aquilo que se está a dizer é: existe ou não água no estado líquido? Se existir água no estado líquido, é habitável. Claro, e quando estas coisas aparecem nas notícias, lá temos mais a descoberta de, por exemplo, um planeta habitável e, portanto, as pessoas ficam logo a pensar que, eventualmente, podíamos todos, se pudéssemos percorrer aquelas distâncias, ir habitar aqueles planetas, ok? Para ser muito claro, nada disso, ok? A única coisa que quero dizer é que há condições tais que talvez exista água no estado líquido à superfície. E é por isso que eu não gosto deste termo de habitabilidade, porque de facto ele não tem nada a ver realmente com habitabilidade. Bom, habitabilidade no sistema solar. Bom, a Terra é habitável, certo? Acho que aqui não há dúvida nenhuma, está mais do que provado. Marte e Europa são dois exemplos que eu vou referir. Podia referir muito mais, mas vou-me restringir a estes dois. E eu nunca gosto muito de mostrar imagens como esta, que estão aqui. Cada planeta aparece ali com uma bolinha, ok? E nós perdemos completamente a noção de escala. Aliás, às vezes achamos que depois estão todos do mesmo tamanho. E, portanto, eu gosto mais de coisas deste género, em que eu represento o diâmetro dos planetas na mesma escala. E, portanto, assim já percebemos, aliás, acrescentei a Lua, por uma questão de referência, que Marte é significativamente mais pequeno do que a Terra e que Europa, aquele satélite natural de Júpiter, é ligeiramente mais pequeno, inclusive, que a nossa Lua. Portanto, assim, isto é um bocadinho mais fácil de perceber. Ora, então, começando por Marte. Marte tem temperaturas muito baixas, uma atmosfera muito, muito, muito rarefeita. Okay? E, portanto, essencialmente, a superfície de Marte é uma superfície completamente gelada. Temos aqui duas imagens da superfície de Marte, das primeiras que foram obtidas através de uma sonda que pousou na superfície de Marte, portanto, a Viking 1 e a Viking 2, estão a ver ali em 1976. E as sondas Viking levaram experiências específicas para procurar por vida no solo marciano. Okay? O resultado das experiências é ainda muito debatido. Eu acho que a melhor palavra acerca delas é dizer que foram inconclusivas, mas há uma experiência que não foi a bordo com o objetivo de tentar encontrar ou não vida no solo marciano, que não detectou a presença de matéria orgânica no solo marciano. E, portanto, naquela altura, basicamente, arrumou com a questão. As outras foram inconclusivas, mas aquela, quer dizer, não há matéria orgânica, não há vida. Okay? Hoje em dia as coisas não são bem assim. Okay? E tem a ver, sobretudo, com a profundidade do solo marciano que foram, digamos que foi analisado na altura, quando se compara com aquilo que é feito atualmente com aqueles robôs que estão em Marte. Bom, mas se voltarmos aqui àquela questão da procura da água, okay? Portanto, vamos seguir a água, quando se olha para os diferentes tipos de terreno em Marte, não faltam evidências para uma presença de água no estado líquido no passado. Vemos sistemas geológicos como este, que não deixam dúvidas de que isto seriam rios, portanto, afluentes, eventualmente a desaguar no mar. Okay? Ou estruturas como esta, que mostram que, a certa altura, houve fluxos de água tão grandes, digamos, torrentes de água, que arrastaram materiais de tal maneira, com estruturas que têm alguns quilómetros, inclusive a diâmetro, em que
facilmente se vê tudo arrastado na mesma direção. Okay? E, portanto, não há grandes dúvidas hoje em dia de que Marte, a certa altura, foi um planeta em que existiu água no estado líquido. Esta é uma imagem artística de como, eventualmente, teria sido Marte há 3.800 milhões de anos, ou 3.500 ali, e, portanto, ali eu relembro aquele número dos que mostrei no início, que é quando aparecem os primeiros indícios de existência de vida na Terra. Portanto, na altura, Marte e a Terra se calhar não eram muito diferentes. E se a vida surgiu na Terra, terá ou não surgido em Marte? É uma pergunta que fica e que continua a ser estudada cientificamente. E água no estado líquido atualmente? Bom, há alguns indícios para essa presença. Um deles podemos observar nestas imagens. Estas duas imagens são do mesmo local da encosta de uma cratera, aquela cratera que está ali. Estão a ver esta imagem de 1999, aquela de 2005, onde aparece aqui uma coisa nova que não estava ali. Okay? Isto é claramente um depósito de um material novo. O que é que produziu aquele depósito? Uma hipótese é que tenha havido um afloramento à superfície de água subterrânea que começou a descer a encosta, mas que devido às condições de pressão e temperatura à superfície de Marte, rapidamente volatilizaram e deixaram os depósitos como depósitos dos materiais que estavam a transportar. Não é a única hipótese. Há hipóteses que produzem a mesma coisa sem a presença de água no estado líquido. De vez em quando lá aparecem umas notícias a dizer que há mesmo água no estado líquido. Eu recordo aqui uma de 2015, estão a ver aqui, NASA confirma a evidência de que hoje, portanto, na atualidade, este hoje é na atualidade de facto, de que água no estado líquido flui em Marte. E tenho aqui outra, mais recente, da Agência Espacial Europeia, através da Mars Express. O que diz é que, portanto, Mars Express detecta água no estado líquido por baixo da superfície no Polo Sul marciano. Isto apareceu nas notícias como a descoberta de um lago subterrâneo no Polo Sul de Marte. O que curiosamente se liga muito bem com o aparecimento daqueles depósitos nas crateras. Portanto, se tivermos, vamos chamar lagos ou lençóis de água por baixo da superfície, de facto o local onde é mais fácil eles aflorarem nas crateras, não é? Porque temos escavações naturais que eventualmente permitem que isso aconteça. Bom, vamos passar agora para a Europa, portanto, aquela lua de Júpiter, aqui representada então à escala, claro, muito mais fria, comparado com Marte, temperaturas baixíssimas, não tem atmosfera, e a superfície é predominantemente de gelo, e de gelo de água. Okay? Através das missões que visitaram Júpiter, que fizeram passagens diversas também junto às luas, e em particular da Europa, aquilo que se admite hoje como bastante provável é que por baixo da camada de gelo superficial, que terá algumas dezenas talvez de quilómetros de espessura, que exista um oceano de água no estado líquido. Em contacto com um fundo rochoso, o que torna as coisas muito interessantes, porque se lembrarem daquela árvore filogenética que eu mostrei e daqueles organismos que estão na base do Last Universal Common Ancestor, do Luca, aqueles são organismos extremófilos, daqueles que são, digamos, que chamam de termófilos, portanto, daqueles que gostam de temperaturas elevadas, como se sabe que existem hoje nas zonas de fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde há fenómenos de vulcanismo, e que se admite que seriam prevalentes na fase inicial da Terra e que talvez tenha sido esse local onde a vida aparece. E, portanto, estas serão, digamos, circunstâncias semelhantes a essa. E, portanto, tornam de Europa um alvo extremamente interessante do ponto de vista astrobiológico e da procura de vida. Okay. Porque é que, àquela distância, é possível ter água no estado líquido por baixo de uma camada muito espessa de gelo por cima? Bom, a questão tem a ver com o aquecimento interno produzido por efeitos de maré. Okay? Digamos, não vou detalhar muito mais, senão depois
A Helena fica muito zangada comigo porque eu passo muito a hora e, portanto, não vou dizer mais que isso, mas é muito interessante perceber que o efeito de maré, como nós sentimos aqui, e aqui vemos nas marés oceânicas, mas que produzem também algum aquecimento, quer na Terra, quer na Lua, pode ser responsável por manter aqueles oceanos ali. Portanto, temos esta ligação depois, fontes hidrotermais e vida. Bom, podemos ir lá estudar? Um bocado complicado, não é? Como é que eventualmente se vai perfurar umas dezenas de quilómetros de gelo para tentar recolher amostras e lá chegar? Às vezes a natureza prega-nos assim umas surpresas interessantes, e esta é uma delas. Através de observações do telescópio espacial Hubble, e se prestarem atenção aqui, digamos, a exploração espacial está em todo lado, não é? Okay? Portanto, é algo crucial para se avançar na astrobiologia. Mas diziam então que observações do telescópio espacial Hubble detectaram uma fonte de emissão, que é esta que está aqui, que quando sobrepomos uma imagem visível, temos aquela. E hoje o que se sabe é que aquilo é nada mais, nada menos do que o resultado de um geyser que existe em Europa e que faz com que este material, digamos assim, seja enviado para o espaço e em órbita do satélite. Ora, isto já é diferente agora, porque é relativamente simples pensar numa missão que pode passar naquela região, recolher amostras e estudá-las. E já não é preciso pousar em Europa, perfurar não sei quanto, enfim. É claro que se há geysers que fazem isto, quer dizer que também haverá certamente locais à superfície de Europa que estão diretamente ligados com aquele oceano interior. Senão o material não escapava, de acordo? Podem não ser permanentemente também, não é? Pode funcionar quase como ali uma válvula numa panela de pressão, não é? De vez em quando lá escapa. E há outros objetos deste género no Sistema Solar. Satélites com oceanos internos, temos Encédalos, de Júpiter, temos Ganimedes, em Júpiter. Encélados, então, está sempre a enviar material para o espaço, inclusive forma um anel à volta de Saturno, que não é nenhum daqueles anéis que é habitualmente observado se olharmos para Saturno através de um pequeno telescópio ou mesmo através das imagens das sondas que lá visitaram ou do telescópio espacial Hubble. É identificado em fotografia de exposição muito longa e, portanto, temos ali um outro alvo potencial para poder perceber o que é que existe no interior destes oceanos, destes satélites das luas gigantes, dos planetas gigantes, peço desculpa. E depois temos também os planetas anões, por exemplo, Ceres e Plutão. Hoje em dia sabe-se que há grande probabilidade de Ceres, não é, que fica na cintura de asteroides, portanto entre Marte e Júpiter, poder ter também água no estado líquido abaixo da superfície, e a mesma coisa com Plutão. Aqui a questão é, mas porquê que existirá água no estado líquido naqueles casos? É que ali não há nenhum planeta gigante para produzir um efeito de maré que leva ao aquecimento do interior daqueles planetas anões de maneira a poder existir aquela água no estado líquido. Aqui a resposta será, eventualmente, água com muitos sais. E nós aqui sabemos que se tivermos uma água salgada, com o cloreto de sódio, essencialmente portanto, a temperatura de congelação diminui bastante e, portanto, podemos ter água no estado líquido. Não quer dizer que estemos a falar de cloreto de sódio, mas há outros tipos de sais que produzem o mesmo efeito. Ora bom, vamos agora sair então do Sistema Solar e falar um bocadinho aqui dos planetas extrasolares. Deixem-me só controlar o tempo. Ok, muito bem. Ora, planetas extrasolares, portanto, o que são planetas extrasolares? São planetas que orbitam outras estrelas que não o Sol. Muitas vezes também designados por exoplanetas. Portanto, planetas extrasolares ou exoplanetas são a mesma coisa. E eu recordo aqui algumas frases que estão escritas no Cosmos, do Carl Sagan, que é um livro que, se nunca leram, aconselho vivamente a ler, apesar de alguns dos aspectos estarem datados. Em tantas galáxias, há talvez tantos planetas quanto as estrelas. Talvez muitas estrelas tenham sistemas planetários semelhantes ao nosso. E nos inúmeros outros planetas que talvez girem à volta de outros sóis. Assim, muitas das estrelas, talvez mesmo a maioria, possuam planetas. Qual é o denominador comum que vem ali naquelas frases? De facto, há mais que um, mas
Pois, exatamente, não é? Talvez. Ok? Em 1980, relativamente a planetas à volta de outras estrelas, não se podia dizer nada mais para além do talvez. Okay? A descoberta do primeiro exoplaneta à volta de uma estrela do tipo solar é feita em 1995, à volta daquela estrela 51 da constelação Pegasus. E estes são os números de hoje. Cada vez quando eu faço esta apresentação e mostro este slide, eu faço questão de colocar os números do dia. Não é que eles variem diariamente, em geral não variam diariamente, mas em geral variam de mês para mês, ou quase de quinzena para quinzena. E portanto estes são os números de hoje, ou pelo menos desta manhã, antes de sair do Porto. Okay? Estão a ver 3.851 exoplanetas confirmados. De entre estes, temos 2.871 sistemas planetários, o que quer dizer que há aqui um conjunto de sistemas com múltiplos planetas, portanto, com mais de um planeta, naturalmente. Agora apareceu sim. Agora apareceu correto, porque apareceu isto com a animação que eu queria. Okay. Portanto, este vídeo está aqui para ilustrar algo que eu acho que é também uma das mais espantosas descobertas recentes da astronomia e astrofísica, no que tem a ver com esta área. Não é? Há outras de cosmologia e de outras áreas, mas desta. Porque o que está ali representado são um conjunto de exoplanetas, de tal maneira que as suas órbitas estão representadas à escala, quando comparado com as órbitas dos planetas no Sistema Solar que vêm aqui. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, e continua por aqui. Okay? E depois temos aqui o tamanho daqueles círculos representa o tamanho daqueles exoplanetas e as cores representam a temperatura. Os astrónomos tinham uma ideia muito clara sobre o que é que deviam ser sistemas planetários antes de 1995. Como é que devia ser a arquitetura dos sistemas planetários? Bom, devíamos ter planetas pequenos e rochosos mais próximos da estrela e depois planetas gigantes gasosos e eventualmente planetas gigantes gelados. Como podem olhar para ali, nada disso. Há de tudo. Há de tudo e mais alguma coisa. Que em geral é aquilo que acontece. Quando se descobre uma coisa nova, vê-se que afinal as coisas são muito diferentes daquilo que se julgava. Okay? É sempre uma das coisas fantásticas na ciência. E voltamos então à nossa habitabilidade. O que é que podemos fazer com os planetas extrasolares quando se tenta perceber se eles podem ou não ter vida? Bom, neste momento não se pode fazer muito mais do que pensar. São planetas que podem ter água no estado líquido à superfície? Sim ou não? Portanto, temos esta questão da habitabilidade. E a questão desta habitabilidade, okay, tem muito a ver com a estrela. Se nós não compreendermos bem as estrelas, nós não conseguimos dar resposta a esta pergunta. Okay? Porquê? Porque a massa da estrela determina a sua luminosidade, ou seja, a quantidade de energia que ela emite por unidade de tempo. E isto é muito simples de nós agora percebermos. Vamos imaginar que a estrela é uma fogueira, não é? Todos nós sabemos que se estivermos próximos de uma fogueira, pusemos lá as mãozinhas, as mãos vão ficar quentinhas, se nos afastarmos, as mãos ficam cada vez mais frias e eventualmente a fogueira não serve de nada, ou quase não serve de nada e não nos consegue aquecer. E portanto, dependendo da massa da estrela, nós vamos ter uma região à volta da estrela, na qual se colocarmos lá um planeta com superfície rochosa, em que possa existir água, essa água pode ou não estar no estado líquido. Se o conjunto de temperaturas for adequado para a existência de água no estado líquido, pode existir, se não, não. Okay? Estrela de uma massa solar, portanto aqui está representado o Sol e os planetas do Sistema Solar e mais o pelotãozinho que está ali. E depois esta banda, portanto esta região, corresponde à região de habitabilidade do Sistema Solar. Portanto, é o conjunto de raios à volta do Sol em que é possível meter lá um planeta, por exemplo, como a Terra, ou como Marte, ou como Vênus, em termos de características gerais, e existir água no estado líquido à superfície. E claro, a Terra está onde? Está mesmo lá no meio. Okay? Marte está no extremo exterior daquela região de habitabilidade e Vênus está no extremo interior da região de habitabilidade. Mas esta região de habitabilidade está mais próxima da estrela quanto menor for a massa da estrela,
porque ela é menos luminosa, e está mais afastada da estrela, se tivermos estrelas de massa maior. Okay? Portanto, aquilo que é preciso então fazer é procurar dos exoplanetas identificados e confirmados, primeiro, se eles serão gigantes gasosos ou se poderão ser planetas mais pequenos e rochosos, e isso já é possível fazer hoje. Se vieram à minha apresentação aqui o ano passado sobre métodos de detecção de exoplanetas, falei um bocadinho disto. Okay? Agora não vou falar outra vez, mas posso responder a questões se quiserem depois. E, portanto, é preciso identificar esses planetas e depois ver se eles estão ou não na região de habitabilidade que corresponde à estrela que estão a orbitar, da qual é preciso conhecer a massa. Estão a ver que não temos que conhecer apenas coisas acerca dos planetas, temos que conhecer também acerca da estrela, senão não conseguimos responder à pergunta. Bom, e há de facto um conjunto de exoplanetas que orbitam na região de habitabilidade das suas estrelas. Aqui temos uma representação no Sistema Solar, o Sol ali representado. Esta é aproximadamente o que se chama a temperatura efetiva do Sol. Pensem nisto como uma temperatura à superfície, não é bem assim, mas 5.800 Kelvin. Cá temos, como mostrei há pouco. Temos aqui um sistema que é este Kepler 452, que tem um planeta que é um bocadinho maior do que a Terra, estão a ver, cerca de 1,5 vezes o raio e 20 vezes a massa, que está precisamente na região de habitabilidade da sua estrela, que é muito parecida com o Sol, tem a mesma temperatura efetiva. Temos aqui um outro, este Kepler 186, que é uma estrela com uma temperatura efetiva muito mais baixa, portanto é uma estrela de massa muito menor também, portanto menos luminosa, a região de habitabilidade é muito mais próxima da estrela e temos também ali um planeta com estas características a orbitar aquela região. Este é um sistema muito interessante, este TRAPPIST-1, porque temos aqui estes 7 planetas que foram descobertos à volta daquela estrela e temos 3 que ocupam a região de habitabilidade daquela estrela. Estão a ver? Esta é uma estrela muito fria, no que as estrelas diz respeito. Okay? Se nós colocássemos essa estrela no lugar do Sol, toda esta área que aqui está, estaria ali dentro. Estão a ver? Tudo bem dentro da órbita de Mercúrio. Portanto, são mesmo planetas que orbitam muito, muito próximo da estrela. Bom, qual é o panorama geral? O panorama geral é que há, de facto, já diversos destes exoplanetas em região de habitabilidade, planetas rochosos. E, portanto, estes são alvos preferenciais para, eventualmente, procurar vida. Notar aqui, tenho que ser absolutamente claro nisto, que todas estas imagens que aqui estão, portanto, digamos à esquerda desta linha, são tudo imagens artísticas. Okay? Não é possível fazer uma observação de qualquer exoplaneta que nos mostre como é a sua superfície. No limite, quando eles se observam diretamente, o que se vê é um pontinho de luz. Na maior parte dos casos, eles são descobertos por métodos indiretos. Okay? E, portanto, não são observados diretamente. Para os planetas do Sistema Solar, não. Isto são imagens reais. Okay? Ora, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é um passo que ainda não pode ser dado agora. Portanto, é dizer assim, ok, nós temos aqui um conjunto de exoplanetas na região de habitabilidade que são alvos preferenciais para poder procurar por biomarcadores. Portanto, marcadores que indiciem a presença de vida. Quais são esses biomarcadores? Bom, o que é que se pode fazer aqui também? O que se pode fazer aqui também é dizer assim, vamos para o espaço, no Sistema Solar, mas vamos observar a Terra. Portanto, vamos observar a Terra como se não a conhecêssemos. E o que é que nós vemos da Terra? Que pode estar relacionado com vida. E aquilo que se percebe é que o que é necessário identificar é a presença de água, a presença de ozono e a presença de dióxido de carbono, simultaneamente em observações que agora não são imagens, são espectros. Okay? Como se costuma dizer que uma imagem vale 1000 palavras, eu costumo dizer um espectro vale 1000 imagens. O que é verdade literalmente, já agora. Okay? E, adicionalmente, a presença de metano. Okay? Porque metano é um gás que tipicamente é facilmente removido, a não ser que, portanto, que exista numa situação de desequilíbrio químico, que é a vida. A vida é um bocado um desequilíbrio químico. Claro que estamos aqui completamente enviesados para o que é vida na Terra.
Mas é por aí que é preciso partir, porque o que é que nós temos que imaginar para procurar outros tipos de vida? De todo digamos, é conhecido o que é que pode ser feito. Portanto, temos que trabalhar com aquilo que temos. Okay? Isto, como eu disse, ainda não pode ser feito neste momento. Não há tecnologia disponível para poder obter espectros daquele tipo de planetas com um detalhe suficiente. Já há espectros de alguns planetas, não neste caso. Os primeiros passos começarão a ser dados através do Extremely Large Telescope, que já começou a ser construído. Terá um espelho primário de 39 metros de diâmetro. Vamos lá ver se estará operacional em 2024. Mas, na realidade, é preciso dar um salto tecnológico grande. É a tecnologia espacial que pode eventualmente permitir construir telescópios no espaço utilizando técnicas de interferometria, e são essas que eventualmente permitirão fazer o que é necessário para identificar aqueles biomarcadores. Até lá vai ser muito complicado. Estou quase a terminar, mas antes vamos agora dar aqui um salto adicional. Agora temos ali uma representação da nossa galáxia. Okay? E o Sol está ali. E todos estes exoplanetas de que eu falei, aqueles 3.800 e não sei quantos, estão na nossa vizinhança. Okay? Eles estão mesmo ali ao pé. Tá? Portanto, estamos numa galáxia que tem de 200 a 400 mil milhões de estrelas. Nem sabemos bem. Okay? Ela não é fácil de observar a partir do interior, como nós o fazemos. Com cerca de 100 mil anos de luz de diâmetro. Esta imagem, que eu acho que é também uma imagem extraordinária, é uma imagem obtida pelo telescópio espacial Hubble, portanto é conhecida como Hubble Deep Field. Aqui identificam cerca de 2.000 galáxias. A distâncias que vão, estão a ver ali, 2,5 a 10,5 mil milhões de anos-luz. Portanto, aqui um conjunto de distâncias muito diferentes. Eu, por acaso, hoje acho que me esqueci de meter a moeda de 20 cêntimos no bolso. Pois eu costumo ter uma moeda de 20 cêntimos e hoje esqueci-me. Okay? Mas pronto, toda a gente sabe mais ou menos o tamanho da moeda de 20 cêntimos. Imaginem uma moeda de 20 cêntimos ali a cerca de 27 metros. Okay? De distância, essa moeda vai tapar um pedacinho do céu. Essa é a área do pedacinho do céu que estamos a ver ali. E aquele pedacinho do céu não tem nada... ok, a moeda de 20 cêntimos. Muito obrigado, ok. Pronto. Mas agora é assim, reparem... Estou a ver a moeda de 20 cêntimos. Mas mesmo quem está ao fundo da sala não está a 27 metros de distância. Ok? Portanto, imaginem quão pequenino é o pedacinho de céu. E como eu estava a dizer, não há nada de extraordinário com aquele pedacinho de céu. Aquele pedacinho de céu é igual a muitos outros pedacinhos de céu. Aliás, a este tipo de distâncias são todos iguais. E, portanto, podemos pensar nos milhares de milhões de galáxias que existem no universo, cada um com milhares de milhões de estrelas. E estes números são incríveis. Deixo-vos aqui com uma reflexão que é minha, ok? Portanto, não atribuo isto a ninguém, isto sou eu a pensar, ok? Portanto, quando olhamos para o universo, nós vemos planetas por todo lado. Nós vemos estrelas por todo lado, nós vemos galáxias por todo lado. E nós sabemos que os planetas, as estrelas, as galáxias, são o resultado das leis da física. É o resultado daquilo que são as leis, vamos chamar das leis da natureza, neste universo. Okay? Não sabemos se há outros ou não, mas neste universo é assim. E, portanto, estas leis da natureza levam inexoravelmente à produção, se quisermos, à criação daqueles objetos. E a questão que se coloca, que eu acho que é uma questão fundamental a responder, é esta. Será a vida também o resultado inexorável das leis da física? Ou a vida é, de facto, uma anomalia que aconteceu na Terra? E agora aqui eu olho para a história da ciência. Okay? Porque a história da ciência, o que nos tem mostrado ao longo dos anos, é que sempre que nós pensamos que ocupamos algum lugar especial, vemos que isso é falso. Nós não ocupamos nenhum lugar especial no universo. Isto não prova nada, mas isto leva-me a pensar que, relativamente à vida, é exatamente a mesma coisa. Eu acho que não há nenhuma razão para que a vida se tenha desenvolvido apenas na Terra. Apesar de ser possível construir argumentos que mostram que há um conjunto muito específico, muito afinado de características que existem aqui que se calhar não podem existir nunca no outro lado. Okay? E aqueles números que vimos atrás, dos milhares de milhões de galáxias com milhares de milhões de planetas, estatisticamente, acho que jogam também a favor da existência de vida, de facto da vida ser muito comum no universo. Essa é a minha opinião, mas é uma opinião.
E em ciência não há opinião. A opinião é preciso ser provada e, portanto, é preciso continuar a trabalhar nisso. E eu deixo-vos com esta imagem, que eu acho que também é uma imagem muito bonita e com um poder interessante. É uma visão mais moderna do ponto azul claro, não é? O Pale Blue Dot, do Carl Sagan. Portanto, é uma imagem, neste caso, obtida a partir da órbita de Saturno, pela sonda Cassini, e ali está a Terra. Aliás, de facto, ali não está só a Terra, ali está a Terra e a Lua, que nem se consegue separar. E, portanto, é um pixelzinho numa imagem. E é ali que está toda a vida que nós conhecemos. Obrigado.